Salve, salve, torcedor alviverde, mais uma vez meter a mão no Palmeiras. Sim, o Palmeiras foi garfado mais uma vez pelo VAR. Cara, a discussão foi muito grande, a gente vem trazendo um corte aí do Linha de Passe, falando muito sobre esse impedimento totalmente errado. Todo mundo viu ali que estava na mesma linha, mas o VAR quis sim ajudar os gambás e prejudicar o nosso Palmeiras. Então a gente traz esse corte aí com muita discussão, trazendo também as imagens. Então você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Vamos de Abel, depois o Calçade tem um teminha para trazer pra gente e ainda tem o lance das linhas ali, né, do lance de impedimento no gol do Palmeiras. Vamos lá. Eu não vou falar sobre isso. Vocês sabem que a qualidade da tecnologia que nós temos para avaliar essas linhas, já disse várias vezes a minha opinião, não vou dizer. A única coisa que posso dizer foram duas situações que o Sr. Wilson está em cima do lance e não marca penalti, e fora de jogo é validado pelo bandeirinha. É só isso que eu te posso dizer. O resto, estamos no pleno século XXI e andamos a trabalhar com ferramenta do século passado. Em relação ao que tu disseste, olha, não foi só essa oportunidade que nós tivemos, que o zagueiro deles tirou dentro da linha. Tivemos o remate ainda na primeira parte do Roque dentro da área e um cruzamento que o zagueiro deles quase que faz autogolo também ainda na primeira parte, um cruzamento a passar à frente do golo e que o zagueiro conseguiu aliviar por cima. Como disseste bem, entramos no jogo, tentamos meter o nosso ritmo contra uma boa equipa, muito bem dinâmica. Como te disse, estas equipas contra nós sabemos o nível de atenção, agressividade, basta ver pelo número de faltas, 19 faltas. O Raniel disse isso ao árbitro, colecionou faltas atrás de faltas, mas pronto, o árbitro permite. São muitas e não muitas vezes não é pela gravidade, é pela quantidade que se faz, e o árbitro permite. Na segunda parte, acho que aos 33 minutos o nosso adversário faz a primeira finalização, faz golo, uma desatenção nossa, faz parte do futebol, mas como te disse, continuamos a tentar meter o nosso ritmo, mas infelizmente hoje não conseguimos ganhar. Temos agora a oportunidade em nossa casa de reverter este resultado. Abel, tudo bem? Boa noite. Outro que acaba sendo frustrante mais uma vez, né? O time veio aqui e jogou bem, se for pegar os 90 minutos, né? Teve mais chances, tirando o pênalti e o lance do gol, o Palmeiras teve mais volume. E como fica para você essa frustração de sair daqui, de repente já poderia ter tido uma situação com uma vaga talvez encaminhada e agora tendo que reverter na próxima quarta-feira? Não, é só frustrante porque tens sempre o VAR a intervir neste tipo de jogos e é triste. O VAR é que arbitra, o VAR é que decide. O mesmo VAR marcou o penalti, o mesmo VAR invalidou o golo. Toda a gente olha para as linhas, mas eu não olhei para as linhas, eu olhei para o momento em que o frame para quando a bola é tocada, a bola está no ar. Isso é muito mau, nós assistir isso na televisão é muito mau. Apesar do resultado, do nota, o quão importante foi essa descida do Everton ainda no primeiro tempo para que o Palmeiras não perdesse o psicológico no começo do jogo? Claro que é importante. Como te disse, o árbitro está em cima, não marca o lance. Eu tenho a sensação que o Gomes ainda toca na bola, mas claro, é sempre importante quando tens um lance destes, em que o VAR marcou o penalti e tens o teu goleiro que conseguiu defender. É muito bom, dá-lhe confiança a ele, deu confiança à equipa. Como viste, antes de nós entrarmos para o intervalo, o Roque teve um remate dentro da área que passou por cima. Tivemos duas finalizações, uma do Ramon que é cortada antes de entrar, que sobrou para o Giai, depois o zagueiro tira dentro. Tens um cruzamento, eu acho que é do Maurício, dentro da pequena área em que o zagueiro conseguiu aliviar a bola por cima. Às vezes acontece autogol, isto só para te dizer em relação à primeira parte. Mas é futebol, não? Às vezes nós jogar bem, jogar mal, já vos disse o que é isso, nós temos que chegar ao final e ganhar, e hoje não estou triste pelo resultado ou
pelo desempenho da nossa equipa. Estou triste por aquilo que eu vejo na televisão e é sempre difícil porque trabalhamos muito, somos sérios, somos dedicados, somos honestos e quando olhas para as imagens, enfim, seguimos. Abel, boa noite, né? Eu perguntei para você na última coletiva do Grêmio sobre a sua linha de frente ser mais agressiva e hoje, fora de casa, né, contra um adversário difícil, contra o Corinthians, o pessoal da frente foi para cima, foi para dentro. O Vitor Roque, na minha opinião, não sei, acho que foi um grande destaque do jogo, chamando o jogo, sofrendo falta. E eu queria te fazer também uma pergunta. Eu tenho quase certeza que ele tomou uma falta na entrada da área, se não em cima da linha. Tens tudo e toda a gente que viu, menos o Sr. Wilson no ar. O Sr. Wilson não viu isso, nem viu o empurrão nas costas do Lucas Evangelista. Mas está certo, se ele não viu, não tem que marcar, isso está certo. Se o árbitro que está a 2 metros não viu, e o VAR aí nem sequer chamou também, está certo. Mas custa chegar ao final de um jogo destes, volto a repetir, um jogo dividido, isto não tem nada a ver com o Corinthians fez o jogo que tinha que fazer, pressionou o que tinha que pressionar, jogou o que tinha que jogar em sua casa, com a sua torcida. Um bom ambiente a puxar, que é isso que eu espero que agora os nossos torcedores em nossa casa no Chiqueiro nos ajudem também, mas como te disse, é triste perceber que tu olhas e não acreditas naquilo que tu estás a ver, não é? E quando tu não acreditas naquilo que estás a ver, a CBF tem muito trabalho para fazer naquilo que tem que ver com o VAR, porque o jogo hoje, quer a gente queira, quer não, foi decidido por 2 lances do VAR. Boa noite. No jogo contra o Grêmio, o Luiz foi escolhido entre os titulares hoje. A gente viu o Sousa, que Lucas Pereira, entre os 11. Eu queria que você avaliasse um pouco da partida dele, ainda no com o Palmeiras, e hoje mostrou também muita responsabilidade. Olha, acho que, do modo geral, eu acho que toda a equipa fez um bom jogo, tirando estas situações que se passam no jogo. Acho que fez um bom jogo, um jovem que fez um bom jogo. Foi uma decisão minha meter o Sousa e mais nada a dizer sobre isso. Boa noite, Abel. Meu nome é Gabriela Simoni. Vou falar sobre o pós-mundial, mas pedir licença para olhar o celular para não esquecer de nenhum nome. Hoje o clube se mexeu e saiu, a gente ainda não sabe o que aconteceu, também gostaria que você falasse sobre. O Paulinho e o Murilo foram lesionados e a previsão de voltar ao lugar só em 2026. E aí tiveram as negociações do Estevão, do Júlio, do Mike, do Naves e do Matheus. Eu gostaria de saber, na sua opinião, se o Palmeiras precisa de alguma reposição urgente para alguma dessas posições. Obrigado. Olha, o que o Palmeiras precisa é de continuar a trabalhar. É verdade o que tu disseste. Jogos de 3 em 3 dias, 2 em 2 dias, jogos às 9h30 da noite, daqui a 2 ou 3 dias estamos a jogar outra vez. Vamos, como te disse, vamos arranjar soluções dentro. Se vierem jogadores, bem; se não vierem, como sempre fizemos, arranjamos soluções, como ainda foi hoje. O problema é que os nossos adversários não estão dentro do Palmeiras e, como te disse, hoje estou, como é que é de explicar, estou desiludido com aquilo que vi, estou triste. Tá, até logo. Abel desiludido com o que viu com relação à arbitragem, que a gente vai discutir. Antes de falar da arbitragem, a gente vai colocar os lances. Calçade queria dar um plazinho aqui sobre o Palmeiras. Sim, sobre a formação do elenco do Palmeiras. O Palmeiras tem orçamento, tem grana para ir buscar. Sim. Mas assim, a orientação na busca de jogadores, ela é sempre a mesma. Nunca vem um jogador de meio de campo que possa ter uma outra visão. São caras muito na profundidade. Por exemplo, você tem o Facundo, tem o Sousa, o Maurício jogando por dentro. O Veiga era aquele jogador que, de uma outra forma, conduzia o jogo no centro do campo. O Scarpa fazia isso no lado direito e depois, contusão do Veiga, jogava por dentro, encontrava passes. Não é a característica desse Palmeiras. E com o orçamento que tem, quando vai ao mercado, você nunca encontra o nome de um jogador com essa característica. É sempre um segundo volante,
um primeiro volante, um segundo volante, com características assim de operários, os operários. Ele vai lá, né? Mas o cara que o Palmeiras pode contratar, o Palmeiras pode buscar um jogador com mais qualidade para o centro do campo. Isso você não vê essa busca. A busca é mais por atacante, mas foi o Paulinho. Mesma característica. Jogadores multifuncionais. Nunca o meia. Um cara que possa... Eu entendo o futebol que se joga hoje, não é aquele meia que, sim, eu só jogo com a bola no pé. Né? Não é característica de que este Palmeiras precisa, não é a característica que o Abel gosta, mas você encontra jogadores que possam jogar das duas maneiras. São aqueles caras realmente que o futebol europeu quer contratar. Muitos meias a gente vê no Brasil fala, por que não joga na Europa? Não joga, cara, porque o jogo se joga sem bola. Você joga 3 minutos com a bola no pé e joga 87 sem ela. Os 87, o cara tá olhando o jogo, ele não vai jogar lá. Mas o Palmeiras não busca. Então isso se intriga um pouco, porque é a mesma característica o tempo todo. E uma coisa, para quem gastou 512 milhões esse ano em contratações e 200 milhões mais ou menos ano passado, você pode ter algum jogador com essa característica e sendo menos multifuncional. Algum jogador que quando você coloca em campo, talvez baixe um pouco de intensidade, mas que participa bem da marcação, concordo com o Calçade. Mas te entrega passes... Alguma coisa que em alguns momentos você pode precisar. Perfeito. É só isso. Não precisa nem ser titular absoluto. Perfeito. Bom, vamos às polêmicas. Vamos lá. 2 lances. Primeiro o pênalti, que vai se falar menos porque o Everton defendeu, né? Se é gol, talvez falasse mais isso. Quero saber de vocês se isso aí foi pênalti, se isso aí não foi pênalti. Vamos lá, Pedro, vou começar contigo. Em primeiro lugar, eu não acho que foi pênalti porque o meio rasgou. Eu achei que foi pênalti porque foi pênalti, porque teve o lance. Porque acho que muitas vezes as pessoas, e os árbitros, inclusive, acabam se pressionando pelo que vem depois, pelo que se aponta. Mas não achei por isso, mas eu achei pênalti. Achei pênalti porque, e na minha impressão, toca antes na perna do Memphis, achei pênalti. A questão é que ele não toca a bola, né, Pedro? Eu acho que assim, se o Gomes tocasse na bola e depois tocasse no Memphis, beleza. Mas ele não toca na bola. Temos uma discussão aqui, já. Não, direto ótimo. Na perna do Memphis. Pra mim foi pênalti. Porque assim, eu acho que foi pênalti. Eu tenho que entender o contexto do futebol que eu vivo. Pra mim, esse lance, esquecendo o contexto, ele é totalmente interpretativo. Eu, ao contrário do Jean, eu acho que tem um pequeno... Aqui não dá pra ver por esse ângulo. Tem um pequeno desvio do Gustavo Gomes da bola. Bem leve. Eu fiquei com essa impressão no primeiro momento. Jean, eu olhei 500 vezes pra ter também, mas... Tocar na bola não é, assim, definitivo. Garantia de que... Concordo. Ele toca primeiro no Memphis. Não. Eu acho que toca primeiro no Memphis. Ele toca primeiro na bola e no movimento que o Memphis faz, ele atinge a sola, quase calcanhar, do jogador do Palmeiras. Temos como se usa o termo a imprudência ali também de como ele vai. Mas ele foi na bola, ele não foi. Você tem o atacante com o movimento de chute e o defensor vem com num bloqueio. Isso precisa ser analisado. O outro ponto é que ele atinge e aí, é claro que o visual te dá uma certeza ali para olhar pelo menos o VAR. Você tem um meião rasgado e uma canela com a marca de trava, você fala assim, algo aconteceu aqui. Mas o VAR tá lá. Aí podia, eu tô com o Pedro, aí podia ser um acidente. Até acho que teve uma fratura seríssima no Musiala no Mundial e não foi marcado nada. Gustavo Gomes foi muito antes e depois ele... O que eu não acho que foi. Eu acho que ele pega no momento ali do choque. E tem a dúvida. O Vitor falou que pegou na bola primeiro, eu achei que pegou no jogador antes. Então, assim, vou deixar mais claro para não... Acho que aqui marca-se o pênalti. E eu não vou discordar do pênalti porque eu acho que em qualquer lugar do mundo esse lance seria interpretativo. Eu só acho que ele é discutível, e eu não estou falando, eu entendo a marcação, porque para mim o Gustavo Gomes queria pegar em cheio na bola, não conseguiu, toca bem de leve, e aí eu posso ter 2 linhas de raciocínio. Uma, como o zagueiro chegou antes e não chegou no adversário, porque está indo de lado, é o movimento do adversário que atinge o zagueiro, e eu posso falar, olha, o Memphis tinha que recolher. Por outro lado, eu posso pensar também, e é o que eu penso, que como está no movimento natural de chute, está muito em cima... Já estava. Então, não dava para o Memphis recolher. E aí, você pode achar que por isso o jogador ofereceu algum risco. Como tem um contato, aqui futebol brasileiro, qualquer coisa que é pênalti, isso ainda tem que ser marcado pênalti. Muito bem. Então... E que eu não acho que esse lance também é qualquer coisa.
Fala, Pedro. Eu não acho que esse lance é qualquer coisa. Ah, foi leve ali, mas aqui tudo se dá pênalti. Eu não achei que foi isso. Acho que é Eu acho que tem um contato bastante. Não foi tipo, resvalou e aqui qualquer contatozinho é pênalti. Sabe que que você enquadra nessa. Inclusive, eu acho que se a bola ela não vai, é porque a questão é que a bola foi embora. Como a bola foi embora, fica aquela sensação do choque pós-chute e, portanto, aí sim, aquela ideia de que... O choque foi antes, né? Então, mas o choque foi antes. O choque foi antes. Isso, para mim, é determinante também. Não é que ele chutou a bola e depois, ali, por um acidente de trabalho, acaba tendo choque. Então, para mim, houve pênalti. Inclusive, eu tive tanta dúvida que eu fui no Data ESPN, que é o nosso centro de inteligência, a gente pegou, parou a imagem, olhou para ver se tinha algum contato, se alguma movimentação na bola quando o Gomes toca. E sim, tinha uma micro movimentação. E havia duas pessoas trabalhando ali. Uma acha que foi pênalti, a outra acha que não. Então esse lance para mim ele é realmente interpretativo, por isso não discordo da marcação do pênalti, levando em conta o contexto brasileiro, o jogador que tem a meia rasgada, se machuca, aí o lance é intenso, o lance é Itaquera. Ok, pênalti. E só para corroborar com o que o Jean falou do início, cara, o Wilton vai da marca do pênalti até a tela do VAR pedindo licença. Você fique, você para. Cara, é um negócio... Cara, repito, ele foi pedindo licença para chegar até... mais de 5 minutos. Foram mais de 5 minutos. É suco de futebol brasileiro, assim, mais de 5 minutos entre este toque e a cobrança, o toque na bola do Yuri Alberto para bater o pênalti. Mais de 5 minutos. Final do primeiro tempo, 4 minutos acrescidos. E olha que foi um primeiro tempo bastante parado por outros lances, por outras simulações, por outras reclamações. Cara, é assim, não é por nada, mas a CBF precisa tomar uma atitude em relação a isso. Não dá, é o principal problema do futebol brasileiro. É o principal, disparado, é o que se perde de tempo de jogo com pressão de jogador, pedindo marcação de lances que eles sabem que eles não têm razão em pedir, levando a mão ao rosto quando alguém encosta no ombro, no peito, na barriga, eles levam a mão ao rosto e começam a rodar. Então, assim, eu vou começar a ser muito chato, eu já tô sendo, eu sei, mas é um negócio que não dá mais, cara. A gente tem que parar com isso e alguém tem que fazer alguma coisa. Parece que não tem ninguém na CBF assistindo jogo de futebol no Brasil. Porque só assim para os caras não tomarem uma atitude. Tinha aquele papo que não podia rodinha no árbitro, lembra? Mas já tá rolando, faz tempo. Cara, rodinha no árbitro... Não, é porque as coisas aqui são mais ou menos assim. Chega lá, o árbitro diz isso aos jogadores no momento da escolha de saída ou do lado. Olha, só o capitão fala comigo. 10 segundos depois tem uma... Já tem uma galera lá. Eu queria, assim, se alguém tiver a paciência de fazer isso e cronometrar quanto tempo de bola rolando teve dos 15 aos 30 minutos deste jogo, né, no primeiro tempo. Sim. E nos 15 minutos iniciais de Internacional e Fluminense, seria meia hora de futebol. Eu queria que alguém somasse, cronometrasse... Quanto teve de bola? E quanto teve de bola rolando? Eu te garanto, não vai dar 15 minutos de jogo, deveria ter 30. Agora, o lance das linhas, o impedimento. Vamos lá, atenção... A gente não tem necessariamente as linhas aí, né, Silvânia? A gente tem o lance... infelizmente não temos, mas nós acessamos aqui, né? E, olha, sinceramente, é tão milimétrico, mas tão milimétrico... A linha não resolve problemas milimétricos. Exatamente. Só o semiautomático. Exatamente. Tá aí o problema. Só a única boa notícia é que vai acabar, né? Segundo a promessa é que ano que vem é semiautomático para tudo, que seja. Porque é o seguinte, as linhas que são traçadas aqui, elas não te dão... Você traça a linha, quando uma está muito próxima ou sobreposta a outra, não existe nenhuma convicção, nada que te diga que sim, nem que não. Nem que foi impedimento e nem que não foi. Né? Mas é o que temos, né? Esse sistema aqui, pelo menos, veio um presidente que disse que, da CBF que disse que vai ter o semiautomático. Se fosse o Rinaldo, a gente ainda estava no Maria Fumaça. Mas vamos ver. Tomara que o ano que vem tenha, e aí só o Hugo Souza não tinha nada que interferir na comemoração ali. Sim. Nada. Ninguém fez nada ali. Nada. Não, na verdade, ele quer que se comemore no grande círculo. É demais, né? Em São Paulo, agora, assim, tem que criar uma regra junto com a proibição de comemoração. Junto com a proibição da torcida visitante em todos os clássicos de São Paulo, é preciso criar uma regra para que o time visitante é obrigado a comemorar o gol no grande círculo. É o único lugar que não vai, né, na visão de jogador, provocar o torcedor adversário. O que tem
jogador que toma amarelo vai comemorar na frente da torcida adversária, quando só tem torcida adversária no clássico, e bota a mão no ouvido, no meio de campo, lateral, toma cartão amarelo. Assim, essas são as coisas que a gente gosta de chamar de... O lance, eu só queria destacar uma coisa, o lance do impedimento... Futebol pasteurizado. O Abel foi para a coletiva e assim, num tom, parecia um velório a entrevista dele. Sim. Parece que havia meio metro à frente, 1 metro ou atrás. Eu digo, ele viu algo que a linha não mostrou e que a imagem não mostrou também. Pelo menos as que nós tivemos acesso. Vai chegar uma agora. Vai chegar uma agora aí que a gente vai colocar. Acho que o problema todo é esse, assim, as linhas não mostram nada. E aí você tem uma questão, que é o fato de o assistente ter dado o gol no primeiro momento. Mas nesse caso, né, eles são obrigados a checar. Então, assim, faz parte do protocolo. Gol, não é aquela coisa de um lance interpretativo, você não tem uma imagem. Teoricamente, a imagem do impedimento, ela vai ser sempre conclusiva, teoricamente. É óbvio, e a gente bate o olho nessa imagem, a gente pode olhar 1 milhão de vezes, fazer o que a gente quiser e a gente não vai chegar a uma conclusão absoluta. E, portanto, acho que isso é o que o Calçade está falando, e se pega as redes sociais, tem muita gente com a certeza do impedimento Exato. E tem muita gente com a certeza da condição legal. Nenhuma nem outra. Não dá para ter certeza de nada. O meu ponto em relação a esse lance, e é o que eu defendo desde sempre, e defendi quando a Premier League tomou a iniciativa de fazer isso, o que fez a Premier League? Ela engrossou a tal das linhas, tá? Para dizer, e disse, se estas linhas se encontrarem, eu vou considerar a mesma linha, porque esse é o conceito do impedimento. O impedimento ele foi criado para não deixar ninguém na banheira. Então, se os caras estão ali na mesma linha, que era era um conceito normal, você deixa o jogo seguir. Qual que é meu ponto em relação a essa imagem, que depois a gente tem se ampliado essa imagem? Você vai ver que a linha do Gustavo Gomes, ela é grossona. A linha vermelha. Isso. E a linha do jogador do Corinthians... Azul. Ela é azul e ela é fininha. Por que ela é fininha? Porque ela tá quase toda... Tá cobrindo a vermelha. Coberta da linha vermelha. Então, se isso não é a mesma linha, nada é mesma linha. Porque a mesma linha, ela só vai existir se ela for milimetricamente... Então, o meu ponto, e eu sempre defendi isso antes da existência do semiautomático, é o seguinte: se você tem 2 linhas que já são finas... Aqui a gente nem engrossou as linhas. Sim. Se você tem 2 linhas que já são finas e que você tem uma margem ali no cara, coloca um pouquinho para cá do ombro, um pouquinho para lá do ombro, e essas linhas se encontram, você tem que considerar isso mesma linha. Esse é o ponto. E isso acontece rodada sim, rodada não. A gente tem gols anulados por impedimentos como esse, em que o VAR não esclarece absolutamente nada. Mas, de novo, precisaria partir de quem? Precisaria partir da CBF. Exatamente. Precisaria ser uma orientação de que, olha, se as linhas se encontraram, ainda que uma esteja, né, um pouquinho mais para cá, outra mais para lá, mas elas estão majoritariamente sobrepostas, isso é a mesma linha. É isso. E isso nunca aconteceu aqui. Gente, eu tenho que fazer um break. Quer dar um plazinho rápido? Birner. O VAR, isso não é um erro de ferramenta, né? É bom que se diga. Isso é um erro, caso tenha sido um erro humano. Porque o VAR, a gente festeja o VAR porque a tecnologia tem que ser usada a favor. Mas isso é humano, é de calibragem. Quem operou ali, puxou o palau pra cá, a única coisa que eu sei é que eu não tenho certeza de nada. Eu não consigo dizer que a linha foi bem traçada no cotovelo. Não. A ferramenta, ela foi utilizada por humanos. Se a linha foi utilizada da forma errada, é uma questão humana. Se foi certo, a gente está aqui dizendo que está errado, mas estava certo, a questão é... Parece que está um pouco mais no cotovelo do Gomes, está um pouco mais acima. Isso eu não consigo cravar por resolução. Isso eu discordo de quem está falando. Eu, de novo, para mim esse lance deveria ser que, assim, se tem uma orientação, as linhas estão sobrepostas, você considera a mesma linha, como era na Premier League. Agora, essa discussão de que a linha está no braço do Gomes, aí para mim não é verdade, porque se você olhar bem, a linha, ela corta o braço do Gomes, sim, porque ela está na ponta da cabeça do zagueiro do Palmeiras. Isso. Ela então, tá porque é a cabeça do Gomes que está mais próxima do gol. Exato. A linha está na cabeça, ele não... É aqui, é a partir da cabeça. Eu não tenho a clareza. Eu não tenho a clareza, até por conta de resolução e aí volta a falar. A resolução é muito ruim. É uma questão de operar. Então, se você só resolve isso, só vai ter solução para isso,
Porque cada rodada vai para um lado. Quando virar automático, que aí é ferramenta. No pique aqui, Bernardo. Sou incapaz de saber se foi ou não foi impedimento vendo as linhas. Difícil, Não consigo. difícil. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês do linha de passe. E sim, cara, mais uma vez, o nosso Palmeiras foi garfado feiosamente. Eu acho que o lance do pênalti é até um pouco mais discutível. Mas para mim, o Gomes encosta primeiro na bola e depois o Memphis chuta o pé do Gomes. Para mim, não deveria ser marcado pênalti, tá? Mas graças a Deus o Everton tirou, grande goleiro. Teve a falha lá no Mundial, mas como infelizmente todo goleiro também falha, fez uma bela defesa no dia de hoje, tá? Então o pênalti vamos deixar para lá. Mas, cara, para mim é gritante o gol anulado. É gritante. Os caras não chegaram nem a chamar o cara para ir no VAR, para ir olhar. Irmão, todo mundo aí, toda a mídia concorda que estava na mesma linha. Na mesma linha. Primeiro eu fiquei muito na dúvida sobre o braço, porque o braço está descaradamente. O braço do corintiano está à frente. Ah, mas não é o braço. Pô, irmão. Tem que definir uma coisa. Qualquer parte do corpo que esteja à frente. Porque, cara, tá uma zona isso. Mais uma vez o Palmeiras é prejudicado. É sim prejudicado, não tem jeito. Ah, vamos falar, tão de chororô, tão de mimimi. Não é, cara. Teve um pênalti que era para ter dado em cima do Vitor Roque também e não foi dado. Agora, para mim, o impedimento foi absurdo. Total absurdo. Como o Geode falou aí, lá fora o que eles fizeram? Deixaram a linha mais grossa. E se você observar na imagem, eles pegaram a linha, em vez de botar ela na mesma grossura, botaram a linha do Gustavo Gomes de vermelho mais grossa e a linha do defensor do Corinthians em azul mais fina. Vou botar a imagem aqui. Essa foi a imagem usada para os caras anularem o gol do Palmeiras. Gente, chega a ser absurdo. Se você observar ali, o Jean Oddi falou, matou mesmo essa charada. A linha do Gustavo Gomes, que eles colocaram de vermelho, eles alargaram ela. E a linha do defensor do Corinthians, eles botaram a linha azul bem fininha. Lembrando que eles estão fazendo um cálculo ali pela cabeça do Gomes e o ombro do defensor do Corinthians. Gente, é a mesma linha. A mesma linha. Colocaram a linha do Corinthians um pouquinho mais para... Pô, pelo amor de Deus, cara. Assim, eu sei que foi um jogo brigado. Primeiro tempo foi um pouco mais difícil pro Palmeiras. Teve algumas saídas, mas, cara, é clássico. A gente sabia que ia ser difícil. Agora, saber que tem um jogo difícil e ainda partir para lutar contra o time adversário, que é um clássico, e contra a arbitragem, é desleal. É desleal. Como o Abel falou muito bem. O jogo foi brigado, o Corinthians fez o que tinha que fazer, brigou mesmo dentro de casa, enfim. Agora, a gente sair derrotado por causa de interferência do VAR, por causa de interferência da arbitragem, rapaziada, isso para mim é revoltante. Mais uma vez, o Palmeiras sendo prejudicado pela arbitragem. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião? O que você concorda? O que você discorda? Compartilha com a gente aí, deixa nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.